nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos, tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra e também com a Bruna Novaes, Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje são dois. Então, para começar, é a questão do coordenador técnico do Santos, que Alexandre Galo é o novo coordenador técnico. O Galo, com 57 anos, chega para suprir a saída do Falcão. Bom, para falar dessa decisão do Santos, eu vou falar que até é uma boa escolha, não acho que foi das melhores. De todas especuladas, todas que os portais confiáveis apuraram, eu acho que a melhor escolha seria o Leão. Mas segundo o Varanda Futebol Debate, o Leão recusou o convite. O Varanda Futebol Debate também disse que o Santos entrou em contato com o Geninho, que já foi até treinador do Santos. Geninho, que ultimamente tem feito mais trabalhos em equipes menores, como equipes de Série B e Série C. Mas digo trabalhos como treinador e não coordenador técnico. Mas eu vejo a escolha do Alexandre Galo não sendo das piores. Por quê? Eu acho que é um cara que tem até identificação com o Santos. Digo isso porque ele jogou no Santos de 92 a 96. Inclusive, ele foi capitão do time de 95, onde ele só foi suspenso para o jogo final daquele ano, se não me engano. E também o Galo, para quem não lembra, foi treinador do Santos. Ele foi o técnico do Santos em 2005. E antes disso, ele chegou até ser o auxiliar do Luxemburgo em 2004, quando o Santos conquistou o octacampeonato brasileiro. Então, assim, a gente torcia para ser alguém que pelo menos tivesse um pouco de identificação com o clube. Como eu falei, a melhor opção que eu via era o Leão de todas que foram ventiladas por aí. Só que a questão do Galo eu vejo até como uma boa escolha. Não acho das melhores, mas também não é das piores. Inclusive, ele é melhor que o Falcão. Vamos ser francos aqui. Mas também para isso não precisa muita coisa. É só você estar lá e cumprir a sua função, coisa que o Falcão não fez. Então, vamos torcer para que o Galo dê certo como novo coordenador técnico e que ele faça um bom trabalho e ajude o Santos a sair dessa situação delicada. Bom, o segundo tema que eu tenho para falar aqui é sobre a venda do David Washington, que segundo o Globo Esporte, ela deu uma travada. E por que ela deu essa travada? O Mônaco exerceu a prioridade de compra do jogador. A proposta do Mônaco é 16 milhões de euros, mais 4 milhões de euros por metas atingidas, totalizando 20 milhões de euros. Então a proposta, no total, acabou ficando igual à do Chelsea. Qual que é a diferença de uma proposta para outra? O Mônaco daria 1 milhão de euros a mais que o Chelsea. Nessa questão que eu digo 1 milhão de euros a mais, seria aquele valor certo que o Santos vai receber. Então, se o Chelsea pegar o David Washington, ele vai ter que pagar 15 milhões de euros, independente do que acontecer. Se o jogador for para o Mônaco vai ter que pagar 16 milhões de euros. A diferença é que, para somar os 20 milhões de euros, o Chelsea oferece 5 milhões a mais e o Mônaco, que já tinha oferecido os 16, oferece 4. Então o Mônaco tirou esse 1 milhão de euros do bônus e colocou como certo para pagar para o Santos. Isso quer dizer que, então, a decisão está na mão do jogador. Bom, para opinar sobre isso, vocês já sabem a minha opinião, não era para vender o David Washington. Se você promete para o Marcos Leonardo, para o staff do Marcos Leonardo, que vai vender o jogador, deveria vender ele porque está na vez dele. Agora, vender o David Washington com apenas 18 anos, sendo que o jogador pode potencializar, pode valorizar, eu acho uma sacanagem, eu acho uma tremenda burrice. Ah, o valor é bom. É bom sim, não vou mentir. Só que o jogador pode valer muito mais no futuro, gente. Eu gostaria que travasse de vez essa negociação e ele ficasse. Sabe? Porque, como eu já falei em outros vídeos, se ficar o Furt e o Mezenga, fica muito duvidoso o que vai acontecer com o Santos na questão do ataque. Como eu falei, o Furt, em poucos minutos em campo, parece ser um bom jogador. E o Mezenga é totalmente questionável.
É um cara que não passou confiança ainda para a torcida. Então, só para ser bem rápido aqui, o fato do Mônaco ter igualado a proposta na questão do total de 20 milhões de euros faz com que o jogador decida para onde ele quer ir. O Mônaco exerceu a prioridade de compra, o valor total bateu igual o do Chelsea, então vai cair na mão do David Washington. E se eu fosse o jogador, de verdade, eu escutaria os dois projetos, porque assim, o Chelsea provavelmente vai emprestar ele para o time francês lá, o Estrasburgo, e o Mônaco às vezes pode usar o jogador no time principal já. Então, se eu fosse o David Washington e pensasse nesse quesito, eu iria para o Mônaco. Eu acho que no Mônaco ele poderia até desenvolver mais e no futuro render uma futura venda. Na questão do Chelsea, se ele desenvolver como deve desenvolver, dificilmente o Chelsea vai querer vender ele. Só se vier uma proposta surreal de outros grandes da Europa, como Real Madrid, Manchester City, que eu não duvido também. Mas no momento eu vejo com bons olhos ele ir para o Mônaco ao invés de ir para o Chelsea. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Mas antes de encerrar o vídeo e você dar a sua opinião, eu acho que provavelmente o jogador vai escolher o Chelsea. Por causa de ter mais nome na Europa, ser um time que já tem mais brasileiros, como o Thiago Silva, o Ângelo tá lá e o Ângelo foi emprestado para o time francês, que provavelmente o David Washington também deve ir. Então, a minha opinião é que ele deveria ir para o Mônaco, mas ele deve escolher o Chelsea. Bom, deixa a sua opinião aqui abaixo se você concorda comigo ou discorda, tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.